Nossa última aula hoje, né? A aula mesmo, encontro síncrono, né? A gente ainda tem tempo aí na disciplina para vocês poderem experimentar, tirarem dúvidas, não tem nenhum problema vocês mandarem dúvidas, a gente vai esclarecendo, tá? E hoje a gente vai fazer um apanhadão geral, vamos falar assim, né? Vamos ver um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre, né? Então a gente vai começar lá do começo de novo, discutindo cada um dos elementos principais da programação, né? Dos elementos fundamentais da programação. E vamos passar por todos eles de novo para que a gente veja como é que essas coisas se articulam e para fazer esse resgate, né? Para fechar o ciclo, né? Então a gente começou, foi dando uma volta, tal, e agora a gente vai chegar de novo no mesmo lugar para mostrar esse quadro geral e para vocês verem tudo que a gente passou ao longo do semestre, né? Para trabalhar e aprender um pouquinho de programação e como que a gente usa isso no nosso dia a dia como uma ferramenta, né, de trabalho, para o design mesmo. Né? A gente pode fazer design com código, inclusive. Né? E eu vou fazer uma coisa até um pouco diferente. Como o objetivo dessa nossa aula agora, né, é uma tentativa da gente ver os elementos da programação, ver tudo que a gente aprendeu a respeito dos elementos da programação, a gente não vai usar o processing, né? A gente vai usar um outro ambiente e uma outra linguagem para vocês verem que é a mesma coisa, né? Não é muito diferente. Tem algumas diferenças de sintaxe, né? Mas que o programar é uma coisa muito parecida, né? Se eu posso assim dizer, deixa eu criar aqui um pouquinho o tamanho da tela para que vocês tenham espaço aí. Ou diminuir talvez um pouco a altura para que amplie um pouco o tamanho da letra. Também é muito bem-vindo. Enfim, eu estou aqui trabalhando com um outro ambiente, que é o ambiente do Observable, uma plataforma de desenvolvimento, né? Dá para usar Processing nela também. Eu construí algumas coisas que o pessoal pode usar Processing através dessa plataforma, né? E a gente vai usar aqui JavaScript. Eu não vou usar aqui Processing, eu vou usar JavaScript, para vocês verem que o processo de programar é a mesma coisa. Não faz diferença muito a linguagem que você usa, os elementos, né? Os elementos são os mesmos, os elementos presentes no código são os mesmos, né? Que elementos são esses, né? Quais são os elementos do que a gente está falando, né? Então, e aqui também, na verdade, o Observable ele usa duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele usa Markdown e JavaScript. Então, tem duas linguagens meio que misturadas aqui, né? Mas, basicamente, que elementos que a gente está falando da programação? A gente está falando de sintaxe, as variáveis. O computador está um pouco lento, tá, gente? Então, é meio estranho escrever quando você leva 10 segundos para ver o que você escreveu aparecer. Os operadores aritméticos, os operadores aritméticos, os operadores lógicos, é isso? As funções, as matrizes e os objetos, né? Esses são, basicamente, os elementos que a gente usa na programação, independente de qual seja a programação, a linguagem de programação. Tá? Neste ambiente aqui, né, apesar de eu estar escrevendo um texto em Markdown, né, uma forma de texto, uma anotação de texto, né, a gente tem JavaScript. A gente trabalha com JavaScript. Então, a sintaxe do Processing e a sintaxe do JavaScript, elas são parecidas, mas elas não são iguais, né? Há algumas pequenas diferenças entre elas, né? Porque o Processing está baseado em Java e o JavaScript é uma coisa que tinha uma relação com Java, mas era uma outra linguagem completamente diferente, né? Então, como é que eu escrevo código, né, em JavaScript? Né? A gente escreve um código em JavaScript assim, XPTO é igual a function chaves. Opa, já vi isso em algum lugar, né? Já vi algumas coisas parecidas, né?
por exemplo, k igual a 0, né? For z igual a 10, z maior que k, z menos menos, fecha aqui também. Olha, vocês já viram coisas parecidas com essas, né? Pode não ser exatamente assim, mas tem coisas parecidas aí, né? Então vamos lá. Z é igual a Z multiplicado por 2. E aí, no final aqui, return. Opa, já vi isso também em algum lugar. Não usei, mas eu vi. No fundo, é um pouco isso, né? E aí, vou executar, né? Alguma coisa que deu errado. Z is not defined. Desculpa. Perdão. Ó, os mesmos erros que a gente encontra no processing, né? Mas eu defini... é que não era K igual... Desculpa, gente. Pronto. Igual a K mais Z multiplicado por 2. Return K. Errei aqui, né? Aí, ó. 20. Ele me dá o resultado aqui, né? XPTO é igual a 20. Então, eu defini uma função e já rodei essa função no JavaScript. Sintaxe é um pouquinho diferente, né? Mas vamos lá. Pegando aí, voltando aqui, né? O que a gente tem? No processing, por exemplo, a gente usa int, float, void, a gente usa boolean, a gente usa string, né? No JavaScript, para definir uma variável, a gente usa apenas let ou const, né? Ou ela é uma variável do tipo let, ou ela é variável do tipo const n é igual a 10. Ela é uma constante, ela não muda. Ela, na verdade, não é uma variável, né? É uma variável com valor que não muda. Então, no JavaScript, a gente só tem dois tipos, né? Os tipos gerais, né? Qualquer coisa, variável, e os tipos constantes, que são variáveis também, cujos valores não mudam. Então, a gente não define uma variável e fala, essa variável é uma string. A gente não define uma variável e fala, essa variável é um int, ou é um boolean. No JavaScript, que é uma linguagem não tipada, ao contrário do processing, a gente define apenas que é uma variável e deixa para o próprio JavaScript reservar a memória de maneira ampla para que guarde qualquer informação lá dentro e que o próprio JavaScript resolva as necessidades de ampliar, diminuir, enfim, né? O que faz do JavaScript uma linguagem bem mais lenta do que o Java, por exemplo, porque como ele tem que passar por muitos espaços de memória reservados para chegar até algum lugar e pegar na memória aquele dado e trazer aquele dado de volta, isso faz com que todo o seu código acabe ficando lento, mais lento do que ele poderia ser, né, numa linguagem tipada, né? Então, linguagens não tipadas geralmente têm uma performance bem menor do que as linguagens tipadas, né? E outra coisa que é o problema de quando dá algum erro, você descobrir qual é o problema, o que aconteceu, enfim, né? Mas, por exemplo, eu poderia colocar isso daqui, ó, K é igual a, sei lá, 8. Ou seja, eu estou basicamente, implicitamente, dizendo que isso é uma string, certo? Estou falando aí, o K, ele tem um dado textual, né? E aí eu estou fazendo operações com contas, com números, num valor textual, né? E aí alguma coisa aconteceu aqui que não... Tá vendo? Ele não dá erro. Toda a minha conta, todo o meu cálculo aqui, utilizando K e Z, e somando coisas, ele simplesmente retornou o valor de K ali que eu tinha definido como uma string, né? Entre aspas, porque não existe isso no JavaScript, e ignorou todo tipo de conta que eu realizei aqui com K. E eu não consigo entender por que meu código não está funcionando, né?
porque diferente do processing, por não ser tipado, né, isso é aceito, passa batido, tá? Mas, por enquanto, né, vamos falar aqui apenas da sintaxe, né? Então, for, ó, vocês têm for no processing, e não é muito diferente. Quando a gente faz um for no processing, a gente coloca for int z, né, por exemplo, é igual a tanto, ponto e vírgula, z é menor do que 20, 10 ou outro valor, ponto e vírgula, z é igual a z mais 1, é a mesma coisa aqui, só que em vez de usar int, eu usei let. Não mudou nada, continua sendo um for igual ao outro, né? Eu poderia colocar aqui um if também, ó, vamos lá. If a é igual, ó, mesma coisa, né? Quando a gente está no processing, a gente precisa comparar um valor, a gente usa igual, né? É a mesma coisa no JavaScript. Ó, se k for igual a 8, né? Por exemplo, k passa a ser igual a 10. Pronto. Então ele muda o valor de k se o valor de k for 8. Né? Aliás, tem que fechar aqui as aspas. Né? A k passa a ser 10. Né? E aí, o meu resultado talvez mude, talvez não. Ó, por exemplo, não mudou em nada. Né? Continua oi aqui. Quer dizer, JavaScript é um inferno para você conseguir encontrar o problema do teu código. Né? É que muito provavelmente, ó, z maior que k. Essa aqui é a condição para o meu loop funcionar. Né? Vou colocar aqui z é maior que 10. Aí provavelmente vai continua não funcionando. Continua z maior que 10, não, z maior que 0. Pronto. Aqui. Agora mudou. Agora deu 120. Se eu não tivesse colocado isso daqui... Aliás, ó, vamos lá. Comentários. Né? Comentários é a mesma coisa que no processing. Ó. Mesma coisa, é igualzinho. Isso é um comentário. Né? Comentário de múltiplas linhas. Né? Então, eu inseri aqui um comentário para fazer com que ele ignore essa parte do meu código. É igualzinho ao process. Mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. E aí o meu valor deu uma coisa estranha aqui. Né? Que era isso. Ele pegou uma string, né? Um valor tipo string, textual. Começou a fazer umas contas aqui, mas essas contas foram somadas a um valor de string, então ele foi concatenando caracteres. Para o JavaScript isso não faz diferença nenhuma, está tudo certo para ele. Né? Então são coisas que são permitidas nele que não são permitidas em outras linguagens. Assim, né? Bom, igualdades, multiplicações, tudo igual. Não faz muita diferença. Né? Então o que a gente tem? Enquanto linguagem, né, enquanto linguagem de programação, né, existem algumas coisas um pouco diferentes. Vocês vão falar assim, quando eu declaro uma função no processing, eu escrevo assim, né, em vez de escrever alguma coisa function, eu escrevo assim, né, void, que é o tipo, né, xpto é igual, né, void xpto, abre chaves, né? Isso é alguma coisa assim, né? No JavaScript, em vez de você escrever void, você escreve function. Sintaxe, mudança de sintaxe, porque no JavaScript não tem tipo para função, não tem tipo para nada, muito menos para função, né? Então, você não precisa do void, nem do int, nem do boolean para declarar que é uma função. Você simplesmente declara que ela é uma função. É isso. E a gente pode, para facilitar ainda mais o processo, né? Isso tem algumas vantagens funcionais, assim, de agilizar programação, né? Em vez de escrever desta maneira, que é outra questão do JavaScript, a sintaxe do JavaScript ela é plural. Você pode usar vários esquemas de sintaxe diferentes. Você faz uma coisa que nem eu fiz ali embaixo. Você faz a seguinte, ó, xpto é igual a function. Isso é a mesma coisa. É dizer a mesma coisa. Colocar isso daqui, ó, né? É a mesma coisa de colocar function xpto. No Observable ele não vai aceitar por outras questões, mas isso é válido no JavaScript.
né? Sintaxes diferentes. No caso aqui desta linguagem, existem múltiplas possibilidades sintáticas, né? Que é diferente do processing, que só tem uma maneira de fazer. Ou para piorar um pouquinho, né? Eu também posso escrever assim, ó. XPTO é igual a isso, sim. Isso também é a declaração de uma função em JavaScript, né? Então, JavaScript tem 3 maneiras diferentes da gente escrever uma função, né? Sintaxe é mais variada, né? Isso, minha opinião, na verdade, né? Tem gente que não vai concordar comigo, mas isso é muito mais confuso para quem está começando, né? Então, você ter 3 maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa, para quem está começando, fica uma confusão mental, né? É mais fácil você só ter uma maneira, né, e trabalhar apenas daquele jeito, do que você ter possibilidades, até porque se você pegar o código de uma pessoa, de uma terceira pessoa para ver, você vai ver um negócio muito confuso, mega confuso, né? Você não vai saber entender porque você não está acostumado com aquele tipo de sintaxe, por aí vai. Então, esse tipo de problema, além dos erros que você não detecta, vocês perceberam, aqueles que vocês perceberam que você não entende de onde está o erro, né? Mas, além do erro que é mais difícil de detectar, você também tem essa confusão quando você pega o código de alguém. Você às vezes não entende o que está escrito porque você não está acostumado com aquela sintaxe específica. Mas isso tudo aqui é possível dentro do JavaScript, tá? Então, e essa coisa aqui, né, que vocês devem ter visto, né, depois da função eu ainda coloquei mais uns parênteses. Isso aqui a gente chama de função auto-executável. É a função que depois de ser declarada, ela é executada. Então, isso é uma maneira equivalente a eu fazer isso daqui. XPTO, né, invocar a função depois de ter declarado a função, imediatamente depois de ter declarado a função, né? E, então, assim, você tem essa possibilidade de alguns outros atalhos, né? Isso é um atalho, né? Para você utilizar, que também vão criando mais confusões, porque você não vai lembrar de cabeça que fazer isso depois de declarar a função, você tem ali um atalho para executar a função, né? Começa a ficar difícil de entender e de ler. Então, acredito eu que JavaScript seja uma linguagem mais difícil para quem está começando por causa dessas questões, porque ela tem essas possibilidades todas, né? E isso acaba sendo mais difícil em termos de sintaxe. Não tem uma sintaxe única, né? Não tem um esquema sintático muito rígido, né? Você pode ter inúmeras outras coisas que vocês vão ver, de repente, aqui que eu vou mostrar, que vocês vão ver que é meio estranho, né? Ele aceita. Tá. Variáveis, né? Então, o segundo elemento, né? O primeiro elemento é a sintaxe, que é um pouco diferente, nesse caso, do JavaScript, do que vocês estão usando no Processing. Mas, uma vez que você entende qual é o esquema sintático, os elementos em si não vão ser muito diferentes da maneira com que eles operam, né? Por exemplo, né? Vamos lá, tem outro exemplo aqui de sintaxe, né? Quando você tem um objeto e você quer ter um loop em cima de um objeto, por exemplo, você vai usar uma coisa assim. No loop. Isso daqui vocês não vão ter no Processing. Não existe no Processing, né? O Processing ele não trabalha com objetos onde você possa tratá-los como se eles fossem uma array, né? Então, esse é o tipo de sintaxe que não faz sentido quando você está trabalhando com Processing. Continua sendo um loop. É um loop? Como assim um loop? Eu posso definir um objeto em JavaScript. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente define um objeto, só para vocês conhecerem, tá? Ninguém precisa entender e trabalhar com essas coisas, não, tá? É só para vocês compararem e verem que tem diferenças, mas que não são grandes diferenças, né? Mas se eu for trabalhar, se eu definir um objeto, dentro do meu objeto no JavaScript, eu vou ter os elementos do objeto referenciados por um nome, palavras que eu vou escolher, né? E aí eu posso ter um loop em cada um dos elementos do seu objeto, né? Então eu posso passar por cada um desses elementos do objeto para obter esses dados, por exemplo, né? E aí você usa uma coisa assim, né? Cada objeto tem
uma palavra-chave, né? O que seriam isso? Vamos supor, objeto, ponto, valor 1 é igual a 10. Objeto, ponto, valor B é igual a 200. Objeto, ponto, dado A é igual a nome, né? Vamos colocar assim. Então, isso aqui é como eu acesso variáveis dentro de um objeto, igualzinho ao process. Aqui não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa, né? E se eu fosse declarar essas coisas, eu usaria let, mas isso tem que ser feito dentro do próprio objeto, né? E aí, o que acontece? Por esse loop aqui, eu vou obter valor 1, valor B e dado A. Esse que vai ser o loop. Ele vai passar por valor 1, ele vai passar por valor B e ele vai passar por dado A. Em vez de ele passar por números, ele vai passar por palavras, né? Por termos, né? Então, eu vou conseguir obter esses objetos dentro de um loop, né? Esses dados dentro de um loop. Isso não tem em processing, porque processing não trabalha com esse tipo de recurso, mas continua sendo um loop, como outro loop qualquer, só que com uma possibilidade sintática aqui de você obter coisas de uma outra maneira que não seja, né, exclusivamente através de um índice ou de uma referência. Tá? Por processing, você vai ter que trabalhar com, vai ter que ter mais trabalho, vamos colocar assim, de construção de código, para você conseguir fazer uma coisa dessa. Você vai ter que gerar um array, você vai ter que jogar dentro daquele array cada um dos objetos, e aí você vai ter que recuperar um loop. Vai dar mais trabalho. Dá para fazer, vai dar mais trabalho do que daria aqui no JavaScript, por exemplo, para fazer uma coisa dessa. Tá? Então, são possibilidades sintáticas, né? Mas vamos lá. Então, as variáveis, né? As variáveis, como eu falei já, diferente do processing, variáveis não precisam ser tipadas e não precisam ser declaradas, não precisa ser declarado o tipo dela, né? Que tipo de variável a gente está trabalhando. A gente só precisa declarar se ela é uma constante ou se ela é uma variável de fato, né? E o dado que você colocar nela, o JavaScript vai aceitar, né? Então, você continua trabalhando igualzinho com variáveis, você pode fazer o que você quiser com variáveis, somar, diminuir, subtrair, só que você não precisa se preocupar com a tipologia dela, né? Isso pode ser mais fácil, mais rápido de escrever o código, né? Mas pode te dar muita dor de cabeça para encontrar falhas, para encontrar erros nesse código, né? A versão 6 do JavaScript, S6, na verdade, ECMAScript 6, ela define isso, que você só pode trabalhar com uma variável declarando essa variável a partir de let, variável, igual a 10, ou se eu quiser só declarar a variável, que nem a gente faz no processing, né? Só declarar que a variável existe, mas não atribuir nenhum valor, eu posso também, não tem nenhum problema. Ou eu posso já sair e atribuir um valor para essa variável na mesma linha. Mesma coisa que no processing, né? Variável com acento não é muito legal, porque pode dar problema, né? Mas tudo bem. A princípio, talvez nem daria problema, porque o JavaScript... outro dia eu vi um código JavaScript escrito em chinês. E um código JavaScript escrito em chinês significa que vai ter as instruções, né? Let, for, if, em inglês, né? Em inglês. E todo o resto em kanji. Né? Então, todas as variáveis são utilizando kanji. Né? Eu ia ficar completamente louco. Né? Se eu visse um negócio desse, eu não ia entender nhecas de pitibiriba. Até para você identificar o que é uma coisa e o que é outra, são caracteres tão complexos para a gente que a gente ia perder uma eternidade para identificar as variáveis e as coisas. Mas o JavaScript aceita. Né? Então, mais uma confusão, né? Que o JavaScript vai nos propiciar, né? Vai ser realmente um inferno. E os chineses estão aí no mercado de trabalho internacional, quer dizer, tem muito programador chinês, né? Trabalhando e construindo código. Então, pegar o código de alguém que escreveu variáveis, nomes de funções, tudo em chinês, a gente está lascado, né? Tudo bem, faz parte. Então a gente tem isso, né? Isso aqui é uma sintaxe que a gente chama, ou isso, né? Const
constante igual não muda. Por exemplo, a variável π, né? Π é uma constante, não vai mudar, né? Você tem esses dois tipos de dados, né? Isso é no ECMAScript 6, na versão 6 do JavaScript, né? Na versão 5 para baixo, você não precisaria nem disso. Você não precisa nem definir esse tipo de coisa. Como é que você faria para declarar uma variável? Você não precisa declarar. Então, você, na versão 5, 4, 3 e 2, se você quisesse criar um for, você simplesmente falava x igual a 0, x menor que 10, x mais mais. Por exemplo. Isso é um loop, utilizando uma variável x como índice, e você não declarou essa variável, você simplesmente colocou ela lá no teu código sem minimamente declarar nada. Tá aí, ó, é essa variável, ponto final. O JavaScript permitia isso até a versão 5, né? Então a gente ainda tem mais esse problema, que é quando você está escrevendo um código com a versão 6, você vai precisar, não é, respeitar certos princípios, né? Que é declarar as variáveis, né? Fazer esse tipo de coisa. Isso faz parte das variáveis na versão 6. Mas se você estiver usando a versão 5, você pode declarar ou não. E detalhe, né? Como é que a gente declararia uma variável na versão 5 do JavaScript? Em vez de usar let, você usava var. Var x igual a 0, por exemplo. Então, você pode ter, na versão 5 para baixo, você pode ter variáveis declaradas e variáveis não declaradas. E paciência, o JavaScript vai lidar com todas elas, né? Então, isso vira uma certa inconsistência, né? Tem situações onde você declara, tem situações onde você não declara. Há umas pequenas diferenças entre declarar e não declarar, mas elas não são tão importantes, né, para a gente resolver agora. São questões um pouco específicas de alguns casos, então não é uma coisa tão relevante assim. Mas você poderia ter códigos onde todas as variáveis estão declaradas e códigos onde nenhuma variável é declarada antes, e códigos onde algumas são e outras não, né? Então, o programador que lute, né? Ou o programador que vai pegar o código de segunda mão, que lute para entender o que está ali, né? Azar. Questões tradicionais aí dessa linguagem específica, né? Mas, de qualquer maneira, a variável x vai aceitar um dado numérico, vai aceitar um dado string, vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa você pode colocar numa variável e você pode mudar. Então, você pode dizer que essa variável ela é um número, né? E depois você pode dizer que ela é um boolean, né? O JavaScript não faz a menor diferença. Para ele está tudo certo, você vai colocando o que você colocar, tá bom, né? E a gente pode também, então, o próximo elemento, né, que são os operadores aritméticos, né? A gente pode declarar variáveis e fazer operações com ela. Então, eu vou criar aqui uma função. Vamos lá. Let, que no observador tem que ser versão 6, né? Let x é igual a 0, let z é igual a 0,5, por exemplo, float, né? Let k é igual a, por exemplo, x dividido por z, né? Isso é um caso onde em processing você precisaria dizer que o k era um tipo float, né? Porque vai ter uma divisão. O resultado dessa divisão pode ser um número fracionário, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente informa isso? No JavaScript você não precisa fazer nada, você não precisa informar nada, ele vai resolver. Apertando em K. Na verdade, desculpa, perdão, meu amigo. É que eu não coloquei a função, tá? Desculpa. XPTO é igual a function. Aqui, ó.
0 dividido, tá claro, vamos lá, 1, né? Perdão, 0 dividido por meio é 0. 2. Tá. 3 para começar. Tá aí, ó. XPTO é 0.33333333. Eu não precisei indicar que era float, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento para receber este dado. É muito mais fácil, muito mais prático. Você não precisa ficar pensando se você vai ter que receber um dado float, como é que você vai lidar com esse dado float, se não é float, se é inteiro. Você não tem que ficar pensando nessas coisas, né? Mas tem as consequências também que não são simples, né? O que mais? Operadores lógicos, né? Então, operadores lógicos importantes que a gente já viu é for e if, né? Os mais importantes, pelo menos, né? Olha aí. If k maior que 0, return é maior que 0. Então, que proposta. Aqui, else, igualzinho ao que vocês estão acostumados. É menor que 0. É um if, como qualquer outro, um operador lógico. Então você pode fazer as mesmas operações, né? A mesma coisa aqui, ó. Vou juntar mais coisa aqui na minha operação lógica, né? Ó, se o K for maior que 0 e o Z for maior que 0, né? Aqui, vai dar no mesmo, né? É o que vocês já estão acostumados, né? Vocês já viram igualzinho no Processing. Os operadores lógicos do JavaScript são idênticos aos operadores do Processing. Não tem diferença nenhuma, né? Que é um dos elementos mais importantes aí de qualquer linguagem de programação, que é as condicionais e os loops, né? Então, se vocês abrirem praticamente todas as linguagens de programação, todas elas vão ser muito parecidas, né? Esses operadores vão ser muito parecidos, não vai ter diferença quase que nenhuma entre ifs e fors, e whiles, também tem o while, que é parecido com for, algumas diferenças pequenas, né? Isso daí vai ser absolutamente idêntico, né? O for é a mesma coisa, né? O for a gente tem o int que a gente vai usar, né? E eu atribuo um valor para ele, ponto e vírgula, a condição de quando o loop deve estar rodando, né? Então, enquanto o i for menor que 10, ele continua rodando. O i mais mais, né? Ou i igual a i, né? Mesma coisa. I igual a i mais 3. Não tem nenhum problema. E aí abre chaves, fecha chaves, é o for. Aí o for, igualzinho ao que a gente faz no Processing. O while também é igualzinho, não tem diferença nenhuma, né? While, i menor que 10, abre chaves, fecha chaves, mesma coisa, tá tudo certo. Então, aqui, claro, né? Let. É sempre bom declarar a variável interator antes, né? I igual a 0, né? E lá dentro você altera. Então, os operadores lógicos, né? Que são os loops, que são as condicionais, elas são exatamente igual ao processing, não tem nada diferente, exceto o fato de que a própria variável vai ser declarada com let. Mas, tirando isso, é igualzinho, não faz diferença nenhuma, né? Funções. Então, a gente já viu que no caso do JavaScript tem 3 sintaxes diferentes para a gente fazer uma função, né? Então, eu posso escrever a função function xpto. E aqui, né, eu não preciso declarar também as variáveis, isso que também é prático, né? K, Z, por exemplo, né? Eu posso declarar uma função assim, eu posso declarar, desculpa, sim, PTO igual a function K, Z,
ou eu posso declarar a função assim. Né? Tanto faz, é a mesma coisa. Eu escrevi a mesma coisa 3 vezes no caso do processing. Vocês vão me falar, aqui mudou, né? Aqui mudou bastante em relação ao processing, porque eu não tenho mais o void ou a tipologia, né? E vocês podem me perguntar, professor, e se tiver retorno na função, né? Porque você falou que a função que tem retorno, você tem que declarar qual é o tipo, né, de dado que ela retorna. E quando ela retorna, a variável que vai receber aquele dado tem que ser do tipo, né? Então, vamos lá, em processing, né? Vamos falar em processing. Né? No processing, se a gente quer declarar uma função que retorna um dado inteiro, então a gente tem que declarar assim, né? Int xpto, né? Int k, vírgula, int z, né? Uma coisa assim, né? Vai acontecer alguma coisa aí dentro dessa variável, dessa função, e lá no final, return b, né? O b vai ser produto de um cálculo, sei lá, int b é igual a k mais z. Essa é a função, né? E me retorna aí o B. E daí, se eu for receber esse dado em algum lugar, eu vou ter que ter uma variável do tipo int, né? Então, int nova é igual a xpto 10,5, tá? Vai dar 15. Isso no processing, tá? Então, a sintaxe que a gente usa para funções no processing é isso daqui, né? Então, você tem que declarar qual é a tipologia da função, principalmente quando ela tem retorno, né? Porque caso ela não tenha retorno de dados, ela vai ser do tipo void, né? Vazio. Ela vai ser só executada, invocada, e não vai retornar nada, né? Mas quando a gente tem uma variável, uma função que devolve alguma variável como resultado, né? Essa função ela precisa ter o seu tipo declarado e a variável que recebe o dado também precisa ser do mesmo tipo, senão dá erro. Tá? No caso do JavaScript, não existe tipologia de variável, não são tipadas. Então não tem variável com tipo. Ela ou é uma variável ou é uma constante. Né? E mesmo quando ela é constante, ela precisa receber um dado inicial. Você não pode modificar. Depois que você atribuir um dado para uma constante, você não pode modificar aquele dado. Mas a primeira vez ela vai receber alguma coisa. Né? Então, no JavaScript, a gente não precisa do int. Né? Não precisaria do int, porque nenhuma variável é tipada. Está aqui. Né? Então, isso daqui não precisaria. Isso daqui não precisaria. Né? Nada disso precisaria, porque nenhuma variável é tipada. Então, a função, quando a gente declara a função, a gente não precisa se preocupar em compatibilizar os tipos. Né? Você não precisa se preocupar com absolutamente nada disso. Né? E para declarar, você vai ter que dizer, estou declarando uma função, porque senão o negócio fica muito confuso, parece que eu estou chamando alguma coisa aqui. Né? Parece que eu estou invocando a função, que eu quero que ela execute, não que eu esteja declarando. Né? Então, para deixar claro para o JavaScript que isso se trata de uma declaração, você usa function. Isso é isso. Então, a diferença na sintaxe da função é diferente, é considerável, né? Em relação ao processing, mas o funcionamento da função é exatamente o mesmo. Né? Como que ela funciona? O que você aprendeu no processing é a mesma maneira com que uma função opera dentro do JavaScript. Pô, professor, mas não tem nenhuma diferença? É exatamente a mesma coisa? Bom, o JavaScript ele tem uma flexibilidade com relação a isso, que às vezes pode gerar umas coisas interessantes, ou às vezes pode fazer o negócio ficar absolutamente confuso. Como assim? Né? Então vocês me viram aqui declarando uma função dessa maneira aqui, né? Vamos lá. Né? Então vocês me viram declarando uma função assim, né? xpto é igual a function, né? Abre e fecha chaves aí e declarar a função, né? Isso daqui tem uma vantagem técnica, essa declaração ela tem uma vantagem técnica, é o seguinte, eu posso vir aqui, isso não vai aceitar no Observable, porque esse ambiente trabalha de uma maneira diferente, mas isso aqui é válido em JavaScript.
XPTO é igual a function outra coisa. Eu posso redefinir uma função. Posso simplesmente virar e falar o seguinte, ó, a função XPTO, ela é uma coisa, e depois, em alguma outra parte do meu código, eu vou redefinir esta função. Ela passa a ser uma coisa completamente diferente, fazer outra coisa, né? Com os mesmos dados, se for o caso, né? Então, de novo, né? Isso aqui cria uma flexibilidade, né? Você pode modificar uma função depois que ela foi declarada. Você declarou uma função, você está usando essa função e de repente você quer modificar, você quer que ela faça coisas de maneira diferente. Você vai lá no meio do teu código, modifica a tua função. Então, esse tipo de sintaxe permite que a gente faça esse tipo de coisa no JavaScript. Pior do que isso, né? Vamos lá. Mais grave do que isso, mais confuso do que isso. XPTO era uma string, um texto. XPTO passou a ser uma função. E depois, em algum outro momento, XPTO passa a ser uma função diferente. Então, isso é possível no JavaScript. Isso aqui não é um erro. E você pode fazer esse tipo de coisa no JavaScript. Então, quer dizer, em um certo ponto, o XPTO é apenas um dado que guarda um valor. Em outro momento do meu código, o XPTO passa a ser invocado como uma função. E em outro ponto do meu código, essa função se altera e o que ela vai fazer vai ser diferente, né? E para gerar assim o pior da confusão típica de JavaScript, eu posso fazer com que essa função ela se reescreva. Ou seja, XPTO é igual a function e dentro dela mesmo eu reescrevo o que ela faz. Ou seja, é uma função que realiza alguma coisa e depois de realizar essa coisa pela primeira vez, ela vai se modificar e se transformar em uma coisa diferente. Se vocês estão achando isso confuso, né, e aqui eu já mando ela executar imediatamente. Se vocês estão achando isso aqui confuso, isso aqui é o dia a dia de JavaScript, né? Então, o JavaScript ele faz esse tipo de coisa, ele trabalha com esse tipo de coisa, os programadores usam esse tipo de coisa, né? Vamos lembrar da nossa aula sobre objetos, né? Quando a gente estudou objetos, vocês viram lá a função construtora, né? O que era a função construtora? Quando eu instancio um objeto no processing, né? Tem uma função especial que ela vai ser chamada assim que esse objeto for instanciado. Para fazer o quê? Para definir os dados iniciais do meu objeto, né? Em JavaScript, você pode fazer uma coisa semelhante com as funções. Então, quando a função ela é chamada pela primeira vez, ela define valores, ela define coisas para ela mesma, né, ou para outras coisas, e depois que ela fez isso, ela automaticamente se altera para continuar fazendo o que ela deveria fazer de fato, né? Então, em JavaScript, a gente faz esse tipo de coisa também com funções, né? Então, tem algumas possibilidades, como eu falei, o JavaScript ele é muito mais flexível, né, em termos de linguagem de programação. Ele tem umas possibilidades aí muito loucas de programar, né, que o Processing não tem. O Processing é mais quadradinho, né, mais organizado, né. E vocês podem imaginar a quantidade de problema que você pode ter por conta disso, quer dizer, você escreve um negócio para reescrever e daí dá um erro, ou não é aquilo que você estava esperando e começa a agir de uma outra maneira, e aí outro lugar chama aquilo antes e refaz, enfim. É mais descontrolado, né? Uma coisa mais imprevisível, vamos colocar assim. Você tem um monte de possibilidades aí que é mais rico, né? Tem mais possibilidade, é mais rico, mas ao mesmo tempo tem mais possibilidade de dar erro, mais possibilidade de dar problema, mais possibilidade de gerador de cabeça na hora que você vai construir o seu código. Né? Mas tem isso, tem essas flexibilidades, né? E matrizes, como são matrizes, né? Que é aquele outro elemento importante da linguagem de programação. Como são matrizes em JavaScript, né? Matrizes em JavaScript são mais legais, essa parte eu acho mais legal, né? Matrizes em JavaScript fazem tudo que você faz com o Processing,
e muito mais coisa. E elas são mais fáceis de trabalhar. Matrizes em JavaScript se escrevem assim. Eu vou declarar uma matriz, né? Então, let matriz é igual a abre e fecha colchetes. Pronto, está declarado. Não precisa fazer mais nada. Não precisa usar new, não precisa declarar a quantidade de elementos, não precisa usar o tipo, não precisa definir que é do tipo tal. Como é que a gente fazia matriz em processing mesmo, né? Int, né? Array é igual, né? XPTO é igual a new int, não é isso? 10. Não é isso? Ó, XPTO é do tipo int, mas é uma matriz, então dá um new, cria uma estrutura com 10 posições para reservar valores inteiros. Era isso que a gente tinha que escrever quando a gente trabalhava com matrizes em processing, né? Super correto, né? Super controlado, né? Vai ficar rápido, porque a memória vai estar reservadinha, bonitinha para fazer as coisas, né? Porém, né? Trabalhoso, né? E às vezes vocês têm que parar e falar, como é que era mesmo isso? Nossa, como é que eu tenho que escrever isso para declarar? O que eu estou declarando? Estou declarando a estrutura ou estou declarando o dado, né? E depois que você fazia um negócio desse, como é que você fazia para colocar os dados, né? XPTO 0 é igual a 10, por exemplo, né? XPTO 1 é igual a 20, né? E por aí vai. Tá. Em JavaScript, não. Em JavaScript, você não precisa declarar tipo, e você também não precisa dizer que aquele tipo é um tipo array. Você não precisa falar nada. Você fala, ó, variável. Variável matriz. E aí você vai falar que matriz é um array. Como? Apenas escrevendo chaves. Ela passa a ser uma array, né? Inclusive, né? Let matriz é igual a nada, uma string. E, do nada, sem mais nem menos, matriz passa a ser um array. Porque eu quis. Não preciso fazer nada. Eu simplesmente modifiquei aí e o JavaScript aceita. Simplesmente aceita. E eu não preciso declarar quantas posições vai ter nessa estrutura, né? Por quê? Porque o JavaScript vai lidar com isso automaticamente. Ele vai reservar a memória que ele achar que necessita, e se precisar de mais memória, ele vai redimensionar isso na medida da necessidade em tempo real. Obviamente que fica muito mais lento, né? Fica infinitamente mais lento que em Java, né? Ou em Processing, né? Quando a gente está falando de algumas coisas, alguns dados, isso é irrelevante, né? Mas quando a gente está falando de uma quantidade monstruosa de dados, o impacto na velocidade muda radicalmente, né? Então, é muito mais conveniente, é muito mais prático, simplesmente escrevo isso daqui, paciência, e acabou, né? Tá resolvido aí, já criei uma array, né? E qual é o tipo de dado que eu vou colocar nessa array? Essa é a parte legal também legal e problemática, né? Tudo que é legal no JavaScript também gera muito problema, né? Matriz 0 é igualzinho, ó, tá vendo? É a mesma coisa, vocês escrevem da mesma maneira que vocês escrevem em Processing. Igual a 10, né? Matriz 1 é igual a Guilherme. Oi? Como é que é? Não tem tipo. Ou seja, um dado de uma matriz pode ser um número, o segundo dado pode ser uma string, o terceiro dado pode ser um boolean. Você vai colocar o valor que você bem entender ali e o JavaScript aceita. Então, você imagina você colocar um for e vai passar por vários índices desta array, né, para fazer uma conta. E você está recebendo um monte de número para fazer essa conta. De repente, em vez de vir um número, vem uma palavra. E aí, o que acontece? O JavaScript não tem problema nenhum, ele passa que nem um trator por cima disso. Ele concatena a palavra com um número e devolve o resultado, paciência. Azar o seu. Você que é o programador que inventou essa bobagem. Ele toca. Então, a quantidade de problemas que você pode ter por causa dessas mudanças de tipo, né, são complicadas. E para piorar, aí realmente a gente já começa a fazer a porca torcer o rabo, né? Já vai
Você vai falar, não, para, isso não pode, né? Matriz 2 igual a function. Olha que maravilha! Você pode enfiar uma função como um dado de uma matriz também no JavaScript, né? E você pode usar, inclusive, uma função que se auto-reescreve quando ela é executada, né? É de uma lindeza isso aqui. Isso aqui para fazer as pessoas ficarem alucinadas com o JavaScript, né? E aí você fala, mas Guilherme, como é que eu invoco essa função da pior maneira possível, né? Da pior maneira possível. Matriz 2, sim. Se tiver o valor aqui, x, 50. Olha que legibilidade incrível, né? Você não vai conseguir nem identificar no teu código o que é o dado da matriz, o que é o dado da função. Mas é isso, ó. Você faz isso na matriz, né? Você faz o que você bem entende na matriz, né? E isso pode ser super prático, pode ser super conveniente, isso aqui pode ser um inferno na Terra, né? Porque a linguagem permite, né? Ela é muito permissiva. Agora, o que tem de legal nas matrizes mesmo, isso é legal, isso é uma outra coisa que é muito legal, né? O que tem de legal nas matrizes é que elas não aceitam apenas números, elas aceitam palavras, como índice. Aqui como resultado. Isso aqui é muito flexível. Isso te dá uma flexibilidade muito bacana. Por quê? Porque você pode organizar teus dados com termos e não apenas com índices, né? Vamos lá, vou dar um exemplo agora concreto, né? Para vocês verem que isso é interessante, né? PTO é igual, aí eu vou abrir aqui e já vou até declarar os valores, né? João, desculpa, perdão, aqui. PTO, eu vou declarar aqui no observable, XPTO João é igual a nota 7. XPTO Marcelo igual a nota 10. XPTO Ricardo é igual a nota 3, por exemplo. Né? Então, acho que já dá para entender um pouco o que eu estou fazendo aqui. Né? Vamos supor que eu quero criar um programa, né? Onde eu vou fazer o registro e vou mostrar, né, notas de alunos, por exemplo. Né? E aí, aqui, ó. Então, esse aqui são os dados da minha array. Né? Em vez de ser 0, 1, 2, né, vai ser João, Marcelo e Ricardo. A título de comparação, tá? Só para vocês verem. Outra array. Só os valores numéricos, tá? Em vez de associar isso a um nome. Né? 7,10,3. É uma array comum, uma array normal, que a gente está acostumado. Né? Deixa eu tirar essas coisas aqui para vocês não confundirem. Do ambiente do. Olha, isso aqui é uma array normal. Valor 0, né? Outra array 0 é o valor 7. Outra array índice 1 é o valor 10. Outra array índice 2 é o valor 3. Né? Aqui, em vez de usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu simplesmente estou usando palavras. Né? E eu acesso esses valores através da própria palavra. Qual é a nota, né, de Marcelo? 10. Qual é a nota de João? E aceita acento numa boa aqui, tá? Aqui você não tem problema com acento. 7. Né? Então, eu guardo dados dentro de uma array semanticamente, né? Através de termos, através de palavras-chave, através de alguma coisa que me interesse, né? Através de uma string.
Então, o meu array, ele não precisa ser organizado exclusivamente através do tipo int. Ele pode ser usado float, ele pode ser usado boolean, ele pode ser usado string, ele pode ser usado qualquer coisa, na verdade, porque ele aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer tipo de variável, né? No JavaScript as variáveis tanto faz, né? Então a gente chama isso aqui de array associativa, né? Tem um nome específico na computação. Array associativa é aquele tipo de array que não precisa ser indexado por um valor numérico, né? E isso pode ser muito prático para trabalhar com dados, para trabalhar com banco de dados, né? Para trabalhar com qualquer tipo de coisa que a gente precise de associações, né? Isso realmente é muito, muito prático dentro do JavaScript. Pode também virar um inferno, se você não for organizado e colocar as coisas de qualquer maneira, vira um inferno. Mas para algumas construções isso ajuda muito, porque se a gente fosse fazer alguma coisa no processing, por exemplo, para associar pessoas a notas, a gente ia ter que criar duas arrays. Uma array para ter nome das pessoas e uma array para ter as notas. E a gente ia ter que sincronizar esses dados, quer dizer, a array 0 é Marcelo e a outra array que está a nota 0 é 7, que é o valor dele. 10 no caso de Marcelo, né? Acho que é 10, Marcelo 10. O segundo índice, o índice 1, do nome vai ser João, e a nota, a array de nota, o índice 1 vai ser 7. E daí toda vez que eu tiver que exibir o nome da pessoa e a nota que essa pessoa tirou, eu vou ter que usar duas arrays diferentes para fazer isso, né? E conectar essas duas arrays por um mesmo índice. Aqui você não precisa se preocupar com isso. Aqui você pode simplesmente colocar os valores com palavras e já está de uma maneira muito mais fácil de você associar, né? De você entender e recuperar essa informação quando você precisar, né? Então, as matrizes, as arrays em JavaScript, elas são muito mais legais de trabalhar, né? Inclusive, quando a gente trabalha em Process, quando eu volto a trabalhar em Process por algum motivo, eu me sinto um pouco preso, né? Por justamente fazer uso o tempo inteiro desse tipo de coisa que não está disponível em Processing. Em Processing tem um negócio chamado map, que é uma classe externa, né? Você pode usar, tem que importar, que vai fazer uma coisa parecida com isso, né? Para que você possa ter esse tipo de recurso dentro do Processing, mas não é nativo. Não é nativo e também não é tão flexível, não tem tanta facilidade quanto isso aqui. Principalmente porque aqui você não precisa nem declarar a quantidade de elementos da tua array. Você vai colocando coisa e ele vai aceitando e vai aumentando. Não tem nenhum problema. Então, muito mais conveniente, vamos colocar assim. Facilita horrores a vida do programador na hora que ele está construindo o código, não tem que ficar se preocupando com esse tipo de coisa, né? E já poder fazer associações diretas. É muito mais conveniente. A palavra é essa. Não é que é mais fácil, porque pode ficar muito pior, mas é conveniente. De qualquer forma, essa é uma diferença sensível nas arrays, né? Nas matrizes. Tem uma diferença sensível. O mecanismo não é diferente. O mecanismo é o mesmo, né? A forma de trabalhar continua sendo uma array. É um dado, é uma estrutura de dados, onde você armazena vários valores numa mesma variável e você acessa esses valores a partir de um índice. A diferença no JavaScript é que esse índice pode ser uma palavra e não apenas um número. Eles falam assim, mas professor, como é que eu vou, por exemplo, fazer um for com isso se são palavras? Quando eu uso um for em um array, eu vou rodando em cada um dos números dessa array, né? E como é que eu faço para fazer um for? É aí que entra aquele outro tipo de for que eu comentei com vocês, né? Então, vamos lá. Z é igual a function, né? Eu vou escrever, não preciso, vou colocar aqui, assim vai ficar mais fácil. Não, vou colocar função, porque aqui no Observa tudo funciona com função mesmo. É um hábito que a gente acaba desenvolvendo, é um hábito que a gente acaba desenvolvendo com o JavaScript, é trabalhar o tempo inteiro com funções respondendo a solicitações. É uma maneira de trabalhar. Não é obrigatório, mas é uma coisa que acaba se tornando uma certa convenção com os programadores, que é um caminho interessante de fazer. E esse ambiente que eu estou usando, que é o Observable, ele já assume isso, então quando eu trabalho nesse ambiente é só função, você usa uma função atrás de outra, você não usa coisas fora de função, né? Mas vamos lá, para vocês verem, né? Let
nomes igual a nada, então declarei uma variável nomes, for n in, aliás, eu vou colocar aqui, né, array, minha lista, tá? Nome em minha lista. Então, esse é aquele for que, em vez de circular por números, ele vai circular por termos, por palavras, né? E eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Nome é igual a nome mais nom mais nota é mais minha lista nom mais vírgula. E aqui no final, return nome. Nomes. Nome não, nomes. Ó, reparem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma função, eu vou declarar essa função, eu vou rodar ela aqui, vocês vão ver. Ei, já deu erro. Ó. Faltou mais em. No fundo, pode parecer estranho, pode parecer uma coisa completamente diferente. O que é aqui? Expected talking. Algum erro? Que erro? Não estou entendendo por que deu um erro. Alguma coisa que eu deixei de colocar. Deixa eu ver. Nomes. Será que eu escrevi alguma coisa errada aqui que eu não estou vendo? Ele poderia ter espaço, não, professor? Entre as aspas e o... Não faz diferença. É que... é que eu não coloquei... tá. Ó, já descobri. Tá vendo? É bobagem. Mas como isso aqui é ECMAScript 6, eu preciso declarar essa variável. Essa variável não existia. Então eu preciso declarar com let. É isso. É só esse o problema. Let none e sem ponto e vírgula no final. Pronto. É só isso. Detalhes técnicos da sintaxe, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui então meus nomes é igual a Z. Eu vou colocar aqui a matriz. Cadê a matriz? XPTO. Tá aqui. Tá aqui, ó. Meus nomes é igual, né? Minha variável é igual a Z, a função Z que eu criei aqui, esse cara aqui, né? Com os valores de XPTO, que são esse cara aqui, ó. Certo? Essa array de associativa, ou seja, uma array que não tem os índices registrados por números, mas por palavras. Palavra João, palavra Marcelo, palavra Ricardo e outros, né? Então eu peguei essa array e fiz o seguinte, ó. Faço um loop pelos termos da array minha lista, né? No caso, minha lista, qualquer array que eu quiser colocar aí na função. E trate os índices como non, ou seja, todos os non dentro da array minha lista que for inserida aqui na função, tá? Então passe por todos os nomes, por todos os índices de palavras que estão dentro da array minha lista, seja qual for a array que eu mande para a função. Os nomes são igual a eles, mais o índice, non, mais 2 pontos, nota é, mais o valor da nota, mais vírgula. Então, ó, João, nota é 7, vírgula. Marcelo, nota é 10, vírgula. Ricardo, nota é 3, vírgula. E fecha. Tá? Claro, se eu fosse fazer isso direitinho, bonitinho, eu tiraria a última vírgula, né? Deixaria o negócio mais bem feito. É só um exercício rápido aqui para vocês entenderem.
que o for, como o JavaScript ele permite que você tenha arrays e outras coisas funcionando com variáveis que não são numéricas, ele precisa ter uma sintaxe, né, que permita que você faça um for, faça um loop, para rodar nesses valores que não são numéricos também, porque as variáveis podem receber qualquer dado, não apenas dados numéricos. Não faz diferença. Então ele tem que ter alguma maneira de você passar por todos esses dados, ainda que eles não sejam dados numéricos, tá? Vamos lá, só para que vocês também entendam. Object is PTO. Na verdade, isso é tudo uma ferramenta, né? Porque os dados são numéricos. Numa camada muito profunda, numa base muito profunda lá no JavaScript, os dados são todos numéricos. Olha aqui, né? 0, João, 1, Marcelo, 2, Ricardo. Né? Ou seja, é como se eu tivesse uma outra array que tem valores numéricos, 0, 1, 2, né? E para o valor 0 tem João, para o valor 1 tem Marcelo, para o valor 2 tem Ricardo. Aí tem uma outra array que são os valores numéricos, as notas, né? Que é 7, 10 e 3. E daí, o JavaScript automaticamente faz todo esse trabalho para mim. Ele já cria as duas matrizes, ele sincroniza esses valores entre essas duas matrizes, né? E aí ele faz a associação para mim. Então, a matriz, a array associativa, na verdade, é a linguagem de programação tendo uma ferramenta muito sofisticada para já criar todo esse processo bruto, e para que você não precise fazer isso na mão, né? Porque no fundo, ele está criando essas duas arrays para você e está tratando isso como um dado numérico, tá? Na memória, vamos colocar assim. Tá? Mas isso aqui é muito conveniente. Fazer isso aqui com uma instrução, com um for assim, passar por todo esse conjunto de dados associados, nossa, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui resolve a minha vida, principalmente se a minha vida for trabalhar com dados, né? Lidar com dados, colocar dados na tela, lidar com desenhos a partir dos dados, enfim, isso aqui vai ser uma coisa para salvar a pátria, né? Porque no processing esse tipo de coisa vai dar bastante trabalho de fazer. Não é impossível, é feito, inclusive, mas é bastante trabalhoso, né? Quanto mais dados e mais complexo for a array e os dados, mais complicado e mais difícil vai ser a construção desse tipo de coisa. Então, aqui temos muita vantagem, sim, em trabalhar com JavaScript mesmo. É uma das maiores vantagens mesmo, é você trabalhar com as arrays associativas e com esse tipo de loop, né, que permite que você passe por todos esses dados. Tá? Então, esse é o mais um elemento aí, que é o elemento das matrizes no JavaScript, e em essência é igualzinho ao processing, só que ele tem recursos a mais que facilitam muito você criar coisas que você não conseguiria fazer tão facilmente no processing. Mas continua sendo a mesma lógica. É uma variável que guarda inúmeros valores associados a um índice. A diferença é que o índice pode ser uma palavra também, né? Por exemplo. E aí a gente vai ver os objetos. Os objetos, de fato, a gente tem uma coisa bem diferente do processing, né? Diferente assim, mais uma vez, é diferente porque ele é muito mais fácil de trabalhar e de fazer, porque já tem todo um instrumental por trás resolvendo inúmeros problemas para a gente, né? Mas a gente, no fundo, lá, nível mais baixo da coisa, é o mesmo esquema. Não muda em muita coisa, tá? Como é que a gente declara um objeto em JavaScript? Né? É muito fácil. É muito mais fácil do que em Process. Então, por exemplo, obj é igual a chaves. Pronto. Já temos um objeto declarado instanciado. Tá aí. Tá feito. O quê? Não precisa de mais nada? É só isso? E agora você pode definir os métodos, as funções, as propriedades, aquilo que você bem entender para ele. Como é que eu faço isso? Assim. Obj.getInstance.
minha função é igual function, e declaro a função. Pronto. Muito mais fácil do que a gente ficar fazendo todos aqueles procedimentos burocráticos, né, de novo objeto, definir o modelo. Ah, mas professor, isso já é o objeto, mas e como é que eu faço várias instâncias deste objeto? Não tem nenhum problema. Objeto 2 é igual a new objeto. Pronto, você instanciou. Tirou uma cópia dele. E você pode tirar quantas cópias precisar. E ele vai utilizar o objeto definido como um modelo. Só isso. Então, em JavaScript também é muito prático a gente trabalhar com objetos, porque eles não são muito burocráticos para você fazer, né? E existem múltiplas sintaxes, de novo, para a gente fazer isso, para justamente facilitar e dar mais flexibilidade a como a gente constrói os objetos, né? Uma outra sintaxe para a gente trabalhar com, por exemplo, a definição de uma função dentro de um objeto, seria o seguinte: vamos supor que eu quero definir uma outra função, mais uma função que a matriz, né, que a classe, né, não tem classe. Até tem, você até pode fazer as classes em JavaScript, mas é uma outra coisa, não é muito útil, ninguém usa, de fato. Mas o molde, né, vamos falar do molde. O molde é obj, né? Obj2 é uma instância, uma cópia. No JavaScript não tem muito essa coisa de um modelo abstrato que fica lá em algum lugar e que você tira cópias. O teu modelo abstrato já está no teu código rodando, se você quiser, né? Você pode usar o teu modelo efetivamente no teu código. E você pode tirar cópias desse modelo se você quiser, né? Mas vamos lá, eu quero que o objeto 2 tenha uma função que o objeto original não tenha. Né? Só o objeto 2 vai ter uma função. Eu posso fazer isso? No JavaScript você pode. E como é que você faz isso? Obj2, outra função, é igual a function, alguma coisa. E aí só o obj2 vai ter essa função. A matriz não vai. A não ser que você queira usar o obj2 como uma matriz. E aí você pode fazer instâncias do obj2, que não é necessariamente um modelo, mas você pode tirar cópias. Você pode falar, obj4 vai ser new obj2. Pronto, você tirou uma cópia do obj2 agora, que tem uma função que o obj original não tinha. E você vai copiando coisas de uma maneira muito fácil. Aí você fala, tá bom, prático para você fazer 2 ou 3. E se você quiser fazer vários, 50, 200 objetos, como é que você faz? Bom, há uma coisa legal, né, também nessa pluralidade de sintaxes, que você pode se referenciar a uma variável ou a uma função de um objeto assim, obj, minha função, como uma matriz. Porque, na prática, os objetos em JavaScript, eles só são uma maneira mais fácil de você trabalhar com as próprias arrays. Não tem diferença entre uma array e um objeto. Só que o objeto tem uma maneira de você trabalhar com eles que é mais fácil, né? É mais tranquila, a sintaxe fica um pouco mais legível, assim, né? Então você pode simplesmente tratar um objeto no JavaScript como se ele fosse uma array. Você vai usar os dados ou as funções dele como uma array associativa do objeto. Então, por aí você pode rodar por todas as funções de um objeto, você pode rodar por todos os dados de um objeto, passar alguns dados para outro objeto. Você pode fazer uma série de operações com os objetos que são muito mais complexas, muito mais sofisticadas, e que, claro, daria para fazer no Processing? Sim, daria para fazer, sem dúvida que daria para fazer. Só que, de novo, são processos e operações que dariam muito trabalho de você fazer no Processing, que é uma linguagem mais quadrada, menos flexível, né? E que você fazer aqui no JavaScript é muito fácil.
muito rápido, porque ele trabalha com esse nível de flexibilidade, né? Mas, imagina a dor de cabeça que isso também pode gerar. Chega uma hora que você não entende mais nada do que você está construindo, né? De tão complexo que a coisa possa ficar, tá? E falando em objetos, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho também de como que a gente trabalha com o P5, que é a versão JavaScript do Processing, que é muito parecido com o Processing, só que a base é JavaScript. E para você trabalhar com P5, tem uma maneira também, claro, de você trabalhar com P5 de uma maneira global, mas é que a gente falou em objeto, né? Vou mostrar para vocês como é que como é que você escreve um objeto P5, né? No teu código, né? Então vamos lá, o P5 ele tem uma modalidade que ele chama assim, o modo instância, né? O modo o P5 como uma instância do elemento P5, o sketch ele vira uma instância. Você pode ter vários sketches na mesma página HTML, por exemplo, né? Como é que você trabalha com isso? Você vai criar instâncias, você vai ter vários sketches, ou seja, vários elementos P5 na tua página web, né? Então, o P5 ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Sketch 1 igual a function. Né? Vejam, P5 é uma espécie de uma função, certo? Tem parênteses, então é uma função. É uma função que cria, né, basicamente, um objeto, sketch, uma instância, né, do P5 para rodar um código qualquer P5 lá dentro. Tá? Como eu estou trabalhando com instâncias, podem ter vários sketches de P5, né, no mesmo documento, então eu tenho que trabalhar como se isso fosse, de fato, o meu sketch fosse um objeto. Eu tenho que me referenciar a ele, né? Então, sketch, eu tenho que falar para qual dos inúmeros elementos da minha página eu tô colocando código, né? Então, eu vou colocar uma função, a função setup, eu vou colocar uma função setup dentro do objeto sketch1. Né? Vai ser o seguinte, setup igual a function, e aqui eu vou colocar o que eu gostaria de colocar no meu setup. Então, repara, é a mesma coisa que vocês estão acostumados com o Processing, só que a sintaxe está bem diferente, né? Primeiro, eu já estou tendo que escrever isso dentro de uma função. Isso aqui é uma função. Eu estou invocando uma função chamada P5 e estou passando parâmetros, dados para essa função. E o que faz essa função? Ela cria uma instância do Processing do P5, né? Para você colocar na tua página. Segunda coisa, o dado que eu estou passando para essa função é uma outra função. Eu estou passando uma nova função como dado, né? Isso também é estranho, né? No Processing a gente não faz esse tipo de coisa, mas no JavaScript tem nenhum problema. Você pode passar uma função como dado, né? A declaração da própria função já entra como dado, né? Eu poderia, claro, declarar sketch. Eu poderia fazer o seguinte: separar isso aqui tudo como uma variável que é uma função e passar esse sketch1 para P5, né? Virar e fazer só o seguinte, ó. Em vez de fazer tudo isso daqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Sketch1, certo? E só que eu vou ter que definir em outro lugar o que é o sketch1. Eu vou ter que usar um outro espaço aí e falar sketch1 é igual a function, bababá, e vou ter que declarar tudo lá. E depois eu simplesmente jogo aqui o sketch1 para o P5, que ele me gera uma instância do que for esse sketch1 que eu defini aqui. Né? Mas, como em JavaScript é essa maluquice mesmo, a gente já faz tudo no mesmo lugar e não está nem aí. Né? Porque pode. Né? E, de novo, draw, sketch1, que eu tenho que falar, é para o sketch1 que eu estou definindo essa função. Né? Não é para poderia ser para outro. Posso colocar isso para qualquer outro elemento qualquer outro sketch, qualquer outra instância de um P5 na minha página. Então tem que ser claro, tem que ser específico. Para sketch 1, draw é igual a function
E aqui eu vou declarar o meu draw. De resto, como é que vai funcionar isso no JavaScript? Né? Na versão JavaScript do P5, a versão JavaScript do Processing. Tudo que eu for escrever aqui, eu vou ter que me referenciar ao sketch para o qual eu estou fazendo, independente de ser dentro da função que é para ele. Porque eu posso, dentro da função setup de um sketch, colocar informações para outro sketch. Eu posso aprontar aquela função, ou invocar uma função em outro sketch. Eles são transparentes. Eu posso colocar o dado de um no outro, de outro em um, eu posso fazer tudo isso. Né? Isso é muito flexível. Então, eu tenho que o tempo inteiro ser muito específico. Eu estou falando de sketch 1 mesmo, porque eu poderia estar falando de outro cara aqui. Então, sketch 1. Em vez de usar size, em vez de usar a função size para definir o tamanho do meu sketch, no P5 a gente usa create canvas. Tá? E vou colocar aqui 400 por 400. Tá? É a mesma coisa. É uma das poucas coisas que muda, né, do Processing para o P5. Em vez de você usar size, você usa create canvas. Tem 2 ou 3 funções que mudam o nome. O resto é tudo igual. Mesma coisa que vocês já aprenderam até agora. Né? Aqui, ó. Eu quero que o background seja preto. Sketch 1, ponto, background, 0. Tá, e a minha função draw, o que eu quero que ela faça? Ó, sketch 1, ponto, rect, 30,30, 250,300. Aqui. Ah, mas qual cor? Tá aqui, ó. Sketch 1, fio. Aqui eu vou mandar um vermelho aqui, né? RR, FF0000. Acho que aqui eu vou precisar colocar isso entre aspas, tá? Também é uma pequena diferença que ele, para receber a cor, ele precisa receber a cor com um valor string. Eu vou rodar. Sketch 1, tá, desculpa, let, sketch 1. Não? O que eu fiz errado, então? P5... tá, desculpa. Não é isso. Não, é isso mesmo. A function... Tá, deixa eu usar a sintaxe mais nova. Eu acho que ele reclama às vezes algumas coisinhas, mas não é isso, não. Let, onde que ele está reclamando com let? Tá aqui, foi. Tá aqui. Tá? Então, esse modo aqui do P5, o Instance Mode, o modo instância do P5, ele é um modo mais burocrático, porque você vai trabalhar com várias instâncias ao mesmo tempo, se você quiser. Então, para construir alguma coisa com P5 nessa modalidade, você vai ter que ficar apontando várias vezes, o tempo inteiro, o que você está falando aqui para ele. Por exemplo, eu quero que ele desenhe um quadrado do tamanho da metade do widget do meu sketch. Né? Como é que eu faço isso? É só usar a variável widget dividido por 2, não é isso? Então, aqui, ó, widget dividido por 2. Só que não é widget. É sketch 1.widget. Então, tudo fica bem mais burocrático do que normalmente seria. Né? Mas as instruções, ó, metade do tamanho do widget. Eu tenho que dizer, o widget de quem, cara pálida? Porque eu posso estar falando do sketch 1, mas eu posso falar de outros sketches que estão aqui. E eu posso pegar esses dados transparentemente de um para outro. Então, você tem que dizer. Então, o Instance Mode, né, o modo instância do P5, ele é muito burocrático. A sintaxe dele, a maneira de escrever ele, fica bem difícil, assim, bem chata de fazer. Mas tudo aquilo que vocês aprenderam em Processing, tirando o size, que vira Create Canvas, né, vai funcionar basicamente da mesma maneira. Então, você pode
trabalhar com ele normalmente, né? Dentro aí do JavaScript. Né? Eu vou usar aqui o modo global, que é aquilo que a gente, o que a gente usa o que a gente usou no processing, né? Que não é instância, é o que a gente chama de modo global, né? Programação modo global. Eu vou usar aqui o modo global em vez do... Reparem que tem um import aqui, porque para usar o P5, você tem que importar o P5 para o teu documento, que aqui no Observable a gente faz com essa instrução aqui. Mas vamos lá, eu vou usar agora o modo global. O modo global vai ser um pouco mais fácil, porque é aquilo que a gente está acostumado. É uma instância só. Paciência, só tem um sketch na tela, só tem um sketch no meu documento. E aquilo que eu vou construir vai ser para esse sketch. Né? Então, como é que eu faço? Né? A mesma coisa. P5, abro aqui. Né? Só que aqui, como não é uma instância, eu vou simplesmente escrever isso aqui com aspas, tá? Vai ser uma string, ele vai receber uma string com o meu código. É meio maluco, mas é isso mesmo. Nesse caso, né? Aí eu vou poder declarar uma coisa, na verdade a gente usa até essa aspas aqui, que é uma aspas que permite que a gente escreva em várias linhas, né? Vai ser o seguinte, function, setup, ou, se eu preferir, né? Escrever do jeito que eu estava escrevendo antes, setup igual a function, tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Vou fazer o draw de uma maneira e o setup de outra. Create canvas, 400 por 400. Ó. Igualzinho ao que a gente estava fazendo no background. Ó. Certo? Reparem que por que eu não estou colocando sketch 1 ponto, não sei o que lá ponto? Porque eu não estou em instância. Ele vai trabalhar como se fosse um único sketch isolado de qualquer coisa do resto do meu documento. Tá? Não tem nenhuma conexão com nenhum outro sketch dentro desse documento. Então, a gente chama isso aqui de modo global. Eu estou trabalhando como se só existisse ele. Né? E function draw act 30,30, 200,200. Vou colocar aqui um fio. FF0000. Tá aí. Só o fio que ficou estranho. Não era vermelho? Ou eu coloquei alguma coisa errada aqui? Será que... que coisa estranha. FF00. Acho que tem um zero a mais, é isso. Será? Aí, pronto. Tá aí, a mesma coisa. Nesse caso, por exemplo, se eu quisesse usar o widget, ou o widget dividido por 2, eu não precisava colocar sketch1.widget, porque ele está considerando que só tem um único elemento. Eu posso até colocar outros elementos do processing nessa página. Né? Posso até colocar mais elementos de P5 aqui nessa página. Só que eles não vão ter comunicação uns entre os outros. Eles não são instâncias. Eles são um elemento que está rodando aqui isolado, sem acesso de mais ninguém. Tá? Mas é a mesma coisa. Né? Line, eu quero desenhar uma linha. Stroke. Vamos lá, cadê? Stroke 255. Line 0,300,400. Mesma coisa. Aí, ó, a linha. E por aí vai. E se você quisesse criar um objeto para trabalhar com não sei o que lá, sem nenhum problema, vamos lá. Vou criar aqui um objeto. Meu obj é igual a isso daqui.
meu obj ponto, aliás, let, né? Você vai reclamar. Meu obj é igual a vou colocar aqui uma variável, k, é igual a 250, né? Aí eu vou vir aqui, ó, meu objk, pronto, tá aqui, ó, foi até esse ponto. Então eu posso trabalhar com objetos, fazer o que eu bem quiser, né? Só que com a sintaxe de JavaScript aqui, né? Reparem, a grande maioria das coisas é igual. Mudou aqui o function, né? Mudou aqui que eu inverti, ó, coloquei setup igual a function, também aceita no JavaScript, né? Mudou que para eu declarar um objeto é muito mais fácil. Então eu fiz isso daqui, né? Não precisei fazer muito esforço para gerar esse tipo de informação. Usei ele aqui tranquilamente, né? Então, lidar com os objetos em JavaScript, né? Ou trabalhar com a versão do Processing, P5, com essa sintaxe, com a linguagem JavaScript, não é um passo tão grande, não é uma dificuldade tão grande. É muito mais difícil vocês aprenderem Processing pela primeira vez do que vocês migrarem do Processing para o P5, que é um processo bem tranquilo, né? Até bem fácil. Por quê? Porque, basicamente, todos aqueles elementos que estão aqui, né? Todos esses elementos que estão aqui, ó, sintaxe, variáveis, operadores, funções, matrizes e objetos, todos eles estão presentes também no JavaScript. E o funcionamento deles, ainda que a sintaxe seja um pouco diferente, ainda que a maneira de declarar seja um pouquinho diferente, ainda que existem alguns recursos e algumas flexibilidades que não existiam lá no Processing, mas a maneira básica deles funcionarem, a maneira para qual eles existem e como que você articula esses caras, é a mesma. É exatamente a mesma. Então você vai ter que aprender algumas diferenças de sintaxe, de como você declara, de como você escreve algumas coisas. São poucas diferenças, bem poucas. E você pode usar tranquilamente o JavaScript para escrever código, né? É claro que daí para frente tem um monte de outras coisas que o JavaScript possui que você pode também utilizar e incorporar. Mas o grosso mesmo, né? A base sólida para você trabalhar em JavaScript é dominar esses elementos, esses 7 elementos da programação. E aí você tem condição de trabalhar com outra linguagem, né? O difícil mesmo é vocês conseguirem entender para que serve um objeto, quando eu uso um objeto, quando eu uso uma array, como é que eu faço para usar isso, como é que isso facilita a minha vida, né? Para que eu escrevo as funções, quando eu escrevo a função, como é que eu vou trabalhar com as funções, né? Então, uma hora que você saca para que servem essas coisas no código, você domina isso em uma determinada linguagem de programação, você está mais do que preparado para trabalhar com outras linguagens de programação, porque esses elementos vão estar lá também e você já está entendendo como trabalhar com eles. Tá? Então, apesar desse apanhado geral que a gente fez hoje, ter abordado, né, ter sido inteiro trabalhado numa linguagem completamente diferente do que aquela que vocês aprenderam nesse semestre, eu acho que dá para perceber que o aprendizado ali, do fundamento, vai ser útil para qualquer linguagem daqui para frente, né? Então, esses fundamentos da programação, ter solidez nesses fundamentos, eles vão garantir acesso a vocês a qualquer linguagem de programação, ainda que cada uma delas tenha peculiaridades e pequenas diferenças específicas e possa fazer certas coisas que outras não possam, né? Então, a ideia geral dessa disciplina, apesar de a gente trabalhar com a linguagem Processing, que é uma linguagem fácil de aprender, vamos colocar assim, a ideia geral da disciplina não foi ensinar vocês a trabalharem com Processing. A ideia geral da disciplina é ensinar vocês a programarem. E com o que vocês vão programar? Para que vocês vão programar? Isso, na verdade, é uma coisa daqui para frente, né? A partir de agora, vocês entenderam mais ou menos os fundamentos. E se vocês quiserem programar em JavaScript para web,
você já tem a base necessária para conseguir fazer isso com um pouquinho de esforço de entender como é que funciona o JavaScript, de entender o que o JavaScript é capaz de fazer, como é que você faz algumas coisas, mas o fundamento está ali. Se você quiser trabalhar com processing, ótimo. Se você quiser abrir lá como é que chama aquela ferramenta de desenvolvimento de jogos? É o... me falha a memória agora. Gente. Cara, meu pé que falhou agora. Eu ia falar, só que tá na ponta da língua aqui. Pode ser o Unreal, né? Pode ser o Unreal. Eu quero trabalhar com o Unreal, ou Unity. Estava pensando no Unity, isso, Yara. Tava pensando esse no mesmo. Unity. Pode ser o Unreal também. Pô, eu quero programar com o Unreal, eu quero programar um jogo, eu quero fazer no Unreal. Tá, o Unreal vai trabalhar com C, né? É mais complicado? É mais complicado. C é uma linguagem que você vai ter que fazer muita coisa, não vai ter muita sofisticação, você vai ter que fazer a coisa rudimentar mesmo. Mas o C que você vai usar no Unreal vai ser a mesma linguagem, a mesma coisa que você, com os mesmos elementos que vocês viram aqui. Então, essa disciplina, se você quiser a partir de agora trabalhar com Unreal, trabalhar com qualquer outra ambiente de programação de jogos, por exemplo, tudo isso que você viu nessa disciplina, você vai usar ali. Você vai utilizar para construir teu código. A diferença, por exemplo, para o Unreal e para o Unity é que eles têm uns recursos interessantes, gráficos, que em vez de você declarar, ó, a variável x é igual a 10, você pega lá um bloquinho, uma paleta de propriedades, e você conecta essa paleta de propriedades até a variável. Então você fala, ó, quem vai te dar este valor vai ser essa paleta. Se eu arrastar um negócio para cá, aumenta, se eu arrastar um negócio para lá, diminui, mas eu controlo esse valor graficamente. E aí o resultado disso vai parar naquela variável ali. Então, além de você poder fazer associação no Unity, no Unreal, a partir de dados brutos, mesmo, falar, é igual a 20, é igual a 50, é igual ao resultado da função tal, nessas plataformas de desenvolvimento de jogos, você pode associar conjuntos de informações gráficas, né, que você mexe graficamente, a variável. Então, você pode tirar os resultados também de outros elementos, além do próprio código escrito. Né? Mas, em suma, o que é o Unity? O que é o JavaScript? Eles vão trabalhar mais ou menos com a mesma coisa que o Processing faz, só que eles vão trabalhar já nativamente dentro de um ambiente tridimensional, né? Visualmente tridimensional. Você vai ter que ter câmera, você vai ter que ter posição em 3 coordenadas, né? Você vai ter que fazer tudo isso lá dentro. Mas, por exemplo, eu quero fazer a câmera girar em torno de um objeto. A lógica vai ser a mesma. Você vai alterar a posição da câmera, né, numa coordenada. Aí você vai dar a coordenada provavelmente em Z e não em X, né, que ela vai girar em outro eixo. Né. Você vai falar o seguinte: olha, essa câmera, a coordenada dela vai se modificar em relação ao seno e ao cosseno de um ângulo, né? Então ela está em, sei lá, em 200, está em 0,200. Agora eu quero que a próxima coordenada dela mude para tal e que ela aponte para o centro. Você vai fazer todo esse processo com um for, ou somando uma variável, um valor a uma variável, ou mudando a matriz de rotação, dando, né, o translate e o rotate. Né? Vai ser o mesmo processo que vocês fizeram com o processing, só que no caso do Unity você vai fazer isso em 3 dimensões, né? Do Unity, não viu? Você vai fazer isso em 3 dimensões, x, y, z sempre, né? Porque são ambientes tridimensionais, né? E você, no caso do Unity, você vai usar 4 ou 5 linguagens de programação diferentes, você escolhe a linguagem que você quer fazer isso, ele aceita. E no caso do Unreal, vai ter que ser em C. E C é uma linguagem ainda mais chata que o Java para fazer as coisas. Ela é mais rigorosa e mais quadrada do que o próprio Java, mas, uma consequência, ela é muito mais rápida do que todas as outras. Né? Mas os fundamentos. Vai ter objeto lá no Unreal? Vai. Vai ter matriz lá no Unreal? Vai. Vai ter loop? Vai. Vai ter variável? Vai. Vai ter operação aritmética? Vai. Vai ter tudo isso que vocês viram aqui. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, se vocês procurarem na internet
um código para Unity, um código para Unreal, né? E abrirem esse código, vocês vão falar assim, olha, eu não sei direito o que isso aqui está fazendo, mas eu vi um for aqui, eu vi a declaração de uma variável ali, eu vi um if aqui, eu vi a declaração de uma função aqui. Vocês vão perceber que esses elementos do código estão todos lá, que não vai ter nada muito diferente. Agora, o que o código em si vai fazer, como é que ele vai lidar com os objetos em cena, né? Que tipo de modificação ele vai produzir, aí é entender o código que está lá, e aí pode ter um monte de funções de do Unity ou próprios do Unreal, que você vai ter que entender o que essas funções fazem, da mesma maneira que você tem que abrir a API lá do Processing e descobrir para que servem as funções que estão lá, que você pode usar. Tá? Mas o mecanismo, né, a mecânica de programar e a mecânica de fazer, é uma pena que eu não tenho aqui o Unity instalado mais no meu computador, senão eu mostrava para vocês um código em Unity, que é JavaScript, né? Unity aceita lá o mono, que é JavaScript, e mostrava para vocês que tem os mesmos elementos e que ele opera da mesma maneira que o Processing, ou que o P5, ou que qualquer outra linguagem de programação. Tá? Então, isso daqui, para quem quiser ir para a área de jogos, ou para quem quiser ir para outras áreas, para a área de desenvolvimento de aplicativos, né? Isso que vocês tiveram ao longo dessa disciplina é o fundamento, é a base que vocês precisam conhecer para começar a pegar qualquer outro ambiente, linguagem de programação e começar a trabalhar em cima disso e entender de fato o que são cada uma dessas coisas. Vocês pegarem lá, eu quero trabalhar para desenvolver para o iPhone, eu quero programar em Swift. Aí vocês vão lá pegar o manual de programação do Swift. Vocês vão ver o que ele vai te ensinar. Vai te ensinar sintaxe, vai te ensinar como declarar variáveis, vai te ensinar como fazer operação com essas variáveis, vai te explicar como é que faz loop, como é que faz condicional, vai te explicar como é que você cria funções, e vai te explicar algumas outras coisas que, além dessas, que precisam estar presentes no caso do Swift, como é que você faz para gerar uma biblioteca, como é que você faz para importar uma biblioteca, como é que você faz para usar certos elementos do sistema operacional. Coisas que, para você, de fato, articular, você precisa conhecer os 7 elementos principais aí da linguagem, qualquer linguagem de programação de qualquer maneira. Tá? Então, algumas linguagens vão ter outras coisas além que que elas existem como ferramentas para facilitar aquilo que você está construindo, ou porque aquele ambiente que você está trabalhando precisa de certas questões ali serem tratadas e são muito específicas e tem que ter na linguagem, porque aquela linguagem serve para aquilo. Né? Mas, de maneira geral, isso que vocês viram aqui neste curso é base para qualquer tipo de programação que vocês vão fazer em qualquer outro tipo de ambiente, para qualquer outro tipo de aplicação, tá bom? Dúvidas, questões, perguntas? Nada? Tranquilo? Tá fácil? Fácil não tá, né? Obrigado, João. Fico feliz que vocês tenham gostado. Essa é legal fazer, retornar e ver tudo de novo, né? Isso eu acho que dá uma clareza maior, né? Gente, fácil não é. Se fosse fácil, não pagava bem, tá? Tá legal? Mas, assim, com o tempo isso fica mais fácil, tá? Com a prática, com o hábito, isso fica mais fácil, né? E quanto mais vocês usarem, mais fácil fica para usar. Então é alguma coisa que não percam o hábito, né? Fiz a disciplina, fiz tal, aí legal, passei, estou aprovado, nunca mais vou programar na minha vida. Não faça isso, tá? Não percam o hábito de construir código, de trabalhar. Se vocês estivessem lá quando vocês eram pequenininhos, 6, 7, 8 anos de idade, né? Alguém tivesse ensinado vocês a escrever, né? A escrever as letrinhas, né? E se vocês falassem assim, tá bom, já aprendi todas as letras, agora não preciso fazer mais isso. Vocês não iam conseguir mais escrever na vida, entendeu? Vocês continuavam analfabetos, né? Então, assim, são coisas que são fundamentos que você precisa exercitar diariamente, semanalmente, para que isso não desapareça, tá?
Então, continuem aí fazendo, independente da disciplina, e eu tenho certeza que essas coisas vão ficando mais fáceis e vocês vão começar a incorporar isso na vida profissional de vocês, cada vez mais e de maneira mais simples e de maneira mais tranquila, tá? E isso, com certeza, garante aí um bom futuro profissional, umas boas portas abertas para vocês, né? Ainda que vocês não vão efetivamente programar. Só o fato de você já entender como se programa já facilita horrores para outras pessoas que vão trabalhar com vocês, né? Tá legal? Então é isso, gente. Eu acho que a gente encerra por aqui. Outras dúvidas que vierem aparecer, mandem lá no Classroom, coloquem lá. Eu sei que eu estou muito ausente com vocês, eu não tenho tendo tempo de corrigir as coisas que vocês estão colocando lá, né? Mas eu prometo que eu vou fazer isso o mais rápido possível. É que, infelizmente, estou com muitas demandas aí fora aqui da disciplina, né? Na própria coordenação e na pós, tá? Mas, na medida que eu consigo, eu vou respondendo e vou tirando dúvidas, e é só colocar lá lá no Classroom, lá no mural do Classroom, tá? João, não temos mais encontros. Esse foi o nosso último encontro, tá? A disciplina se encerra hoje, né? Ela não se encerra porque, na verdade, vocês têm tempo para entregar os trabalhos, né? Mas as aulas, de fato, síncronas, né? Os encontros síncronos se encerram hoje, tá? Mas vocês podem me mandar mensagem lá que eu respondo, não tem nenhum problema, tá? Então vocês não precisam achar que vocês não vão mais falar comigo nunca mais, né? Eu continuo vivo, continuo, né, presente no curso, tá? Vocês podem entrar em contato, não tem problema. Lívia, você levantou a mão? Diga. Não, Renói, assim, eu só queria agradecer mesmo, porque acho que todo o material que tu entregou para a gente foi muito bom mesmo, e para mim estava sendo uma cadeira que estava, assim, por mais que a gente comente, é difícil, é um conteúdo que a gente não tem muito domínio muitas vezes, é um suporte diferente. Eu achei o Open Processing muito bom, assim, para mim chegou a ser divertido ver os resultados que vêm saindo, sabe? E assim, a gente está numa realidade remota, tudo é muito difícil, e se não fosse ter o material, essa revisão que tu vem dando, assim, não seria possível a gente tentar construir esse aprendizado, sabe? Então, realmente, era para agradecer, já que é a nossa última aula também. O Open Processing, gente, é muito bacana. Eu só fico triste que eu não tenho recursos para pagar o Sinan. Sinan é o cara que criou o Open Processing. Eu não tenho recursos, não tenho de onde tirar recursos para pagar uma versão paga, com os recursos de aula, de tudo que eles oferecem lá, porque é muito bacana. E eu acho que eles merecem, sabem? Que o pessoal lá faz um trabalho incrível nessa plataforma. Ela é incrível, realmente é fantástico a gente ter, até inclusive poder usar isso de graça, né? Pelo menos para fazer coisas que não demandem, né, turmas juntas e coisas do gênero, né? Mas um dia, espero eu, que a universidade libere alguns recursos e a gente possa até ter contas educacionais lá, conta de time dentro do Open Processing, e que a gente possa até fazer as aulas diretamente lá, né? Eu sei que a Bárbara Castro, que é minha colega lá no Rio de Janeiro, lá na PUC-Rio, ela faz isso, né? Ela tem uma conta de times, né? A conta de profissional, que eles chamam, dentro do Open Processing, e ela dá as aulas dela diretamente dentro do Open Processing, né? Os alunos podem mexer diretamente no código que ela está construindo em sala de aula, tem um monte de recursos, as aulas ficam registradas no próprio Open Processing. É de fato muito bacana, é um trabalho incrível que eles fazem lá em Nova York. Então, queria muito poder ter esses recursos para justamente pagar pelo trabalho das pessoas que se dedicam tanto para fazer essas coisas que a gente tem acesso, né? Reconhecer também esse mérito deles, né? Que é muito prático, é realmente muito bom mesmo, né? E de fato é isso. Obrigado, gente. Fico contente que vocês tenham gostado, né? Obrigado pelo Dia dos Pais, né? O presente que eu recebi do meu filho já me disse que eu já estou na fase geriátrica, né? Estou entrando na fase geriátrica. O pai que fica feliz porque ganhou uma meia, realmente já está entrando na fase geriátrica, né? Mas tudo bem, eu não vou ficar aqui reclamando da idade, né? Pelo menos ainda não estou com a barba branca, que nem meus colegas, né? O padrinho do meu filho ganhou um creme para barbas brancas. Eu ainda não estou precisando disso, então não vou ficar reclamando. Tem situações piores que a minha, tá? É isso, gente. Ficamos por aqui.
Espero que essa disciplina seja útil daqui para frente para vocês e continuem praticando, tá? Não parem de praticar, não. Tá bom? Dúvidas, questões mais, mandem lá no Classroom, continuo à disposição de vocês, tá, gente? E não percam de vista o fato de que o semestre está finalizando e que vocês começam a entrar naquela jornada de 200 mil trabalhos para entregar. Então, não bobeiem, fiquem atentos, né? E não deixem, não fiquem sobrecarregados, tá? Cuidado com a sobrecarga de trabalho que o final do semestre geralmente impõe para vocês, tá bom? É isso. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, professor Ranoia. Tchau, pessoal.